Curso SQL completo da SoftBlue, módulo sobre controle de acesso. Nesse módulo, nós vamos falar um pouco a respeito do controle de acesso aos bancos de dados. Essa funcionalidade ela faz parte da DCL, que é a linguagem de controle de dados, uma das linguagens que compõem o SQL. O controle de acesso ele serve para garantir que somente pessoas com autorização possam realizar as operações específicas no banco de dados. É possível controlar o acesso em diversos níveis, como, por exemplo, autorizar ou não quem pode acessar um banco de dados, quem pode acessar uma tabela específica ou até mesmo uma coluna específica ou a registros específicos. Ainda, podemos gerenciar a ação que será realizada em algumas das estruturas abordadas aqui no curso, como, por exemplo, quem pode criar tabelas, quem pode excluir tabelas, quem pode ler dados, quem não pode, entre outras operações. Por exemplo, vamos imaginar o banco de dados de recursos humanos, onde há o registro de todos os funcionários de uma empresa. É possível configurar esse banco de dados de forma que todos os funcionários tenham acesso ao banco, mas que possam somente ler os dados e não criar estruturas no banco de dados. Por segurança, é possível controlar para que cada funcionário possa ler os registros dos funcionários por completo, mas que possa alterar somente o seu registro específico e não poder alterar registro de outros colegas de trabalho. É possível ainda definir que, mesmo lendo todos os dados, que um determinado campo não seja lido por ninguém, como, por exemplo, o campo salário desse fictício banco de recursos humanos. Esses são apenas alguns exemplos do que é possível fazer com o controle de acesso no SQL. Assim como outros recursos do SQL ANSI, nem todos os bancos de dados possuem implementados todos os níveis de segurança mencionados, cabendo ao usuário consultar o manual do seu banco para maiores informações para saber até onde o controle de acesso foi implementado no banco de dados. Mas fique tranquilo, aqui no curso estamos utilizando o MySQL e você vai ver todos esses níveis e muitas coisas legais em relação ao controle de acesso no decorrer aqui das aulas. Nesse slide, nós vamos ver com mais detalhes como funciona o mecanismo de controle de acesso. E para isso, inicialmente vamos imaginar que temos um cliente que deseja acessar um dado específico, ok? Bom, para que o cliente acesse essa informação, o nosso usuário irá realizar uma tentativa de acesso, que ela poderá ter sucesso ou não, dependendo do controle de acesso configurado. A primeira verificação de acesso que vai ocorrer quando essa requisição for enviada ao servidor do banco de dados é a seguinte. O usuário possui acesso ao servidor? Por exemplo, o firewall do computador onde o banco de dados está instalado permite acesso externo ao banco de dados? Ou somente aplicações rodando no mesmo computador é que podem acessar esse banco? Esse é o primeiro nível de verificação de segurança, pois existem aplicações onde os usuários não conseguem se conectar diretamente no banco de dados, mas sim conseguem se conectar numa aplicação. E a aplicação em si, que pode estar localizada em um outro computador, ela faz o acesso ao banco. Então isso serve de filtro de acesso, incluindo a questão de firewall entre a aplicação, entre o banco, entre o usuário e outras questões. É possível ainda restringir no firewall que somente determinado IP de usuário é que conseguirá realizar as conexões com o banco, por exemplo, e ninguém mais, ou outras situações hipotéticas. É claro que o acesso ao banco também é protegido por usuário e senha específicos. Bom, além disso, vamos supor que o nosso banco ele aceita sim conexões externas e que o nosso usuário tem acesso até o servidor e até ao sistema gerenciador de banco de dados, ok? Bom, o próximo nível de verificação de controle vai fazer o quê? Vai validar se o usuário possui acesso ao banco de dados que ele está tentando se conectar para obter a sua informação. Note que em um servidor de banco de dados,
nós podemos ter um, dois ou mais bancos no mesmo servidor. E o usuário pode ter acesso ao banco de logística, por exemplo, mas não ter acesso ao banco de dados dos recursos humanos. Bom, mas vamos supor aqui que no nosso exemplo, o nosso usuário possui sim acesso ao banco de dados que ele está tentando obter o dado. A próxima validação é verificar se o usuário possui acesso na tabela que ele deseja capturar os dados. Um funcionário pode ter acesso à tabela de produtos, mas pode ter seu acesso negado na tabela de salários, por exemplo. Vamos assumir que o nosso usuário tem sim acesso na tabela que ele está indo buscar os dados, e em seguida será verificado se o usuário possui acesso à coluna que está tentando acessar. Isso quer dizer que mesmo na tabela de exemplo produtos, pode ser que o usuário possa consultar apenas o valor final de um produto, mas não possa consultar um campo que seja, por exemplo, comissão da loja sobre a venda desse produto. Vamos supor que o usuário está tentando acessar uma coluna que ele tenha sim acesso. Mas vamos então para o próximo nível, que é validar se o usuário possui acesso ao registro que ele está tentando se conectar ou não. Nesse nível de controle, nós podemos restringir que o usuário tenha acesso somente a registros específicos. Vamos supor a tabela funcionários. Podemos fazer que o usuário em questão possa acessar somente o seu próprio registro na tabela, ou então que possa gerenciar os registros de cargos hierarquicamente abaixo do dele. Esses são apenas alguns exemplos, ok? Bom, e supondo que o usuário tenha acesso ao registro que ele está tentando acessar, a última validação é verificar se o usuário pode realizar a operação desejada sobre o registro ou não. Podemos permitir que o usuário somente possa ler informações, mas que ele não possa alterar. Ou podemos permitir que ele altere, mas que ele não possa excluir. Se o usuário conseguir validar o seu acesso em todos esses níveis de segurança, sua tentativa de acesso será executada com sucesso e retornará o dado para o usuário. Caso contrário, a tentativa será considerada inválida por algum desses níveis, ok? Apenas para reforçar, vou comentar novamente que não são todos os bancos disponíveis no mercado que possuem todos esses níveis de segurança implementados, tá? E ainda, um ou outro nível, às vezes, acabam sendo implementados nas linguagens de programação dos aplicativos, dos softwares ou dos apps, ok? Então, não se preocupe. Por enquanto, compreenda aí os conceitos e no decorrer do curso nós vamos falando mais sobre isso. E para implementar os níveis de segurança nos bancos de dados, utilizamos a DCL, que é a linguagem de controle de dados do SQL, que basicamente é formada pelos comandos create user, que permite criar um usuário, drop user, que permite excluir usuários, e os comandos que vão dar acesso e remover acesso aos usuários, que são os comandos grant, que habilita um determinado acesso para um usuário que tenha sido criado, e o comando revoke, que ele remove acesso que tenha sido dado a um usuário anteriormente. Para habilitar um acesso específico no seu banco, utilize o comando grant, com a sintaxe apresentada na tela. É formada pela palavra-chave grant, em seguida a ação que deseja ser habilitada, seguido do nome on, do parâmetro on, com o nome da estrutura onde o acesso será habilitado, seguido de to e o nome do usuário que estará recebendo esse acesso, sendo que esse usuário já deverá ter sido cadastrado no banco de dados. Para revogar o acesso de um usuário, utilize o comando revoke, como é mostrado na tela. É o nome do comando revoke, a ação que será negada, on, estrutura, ou seja, a estrutura que está sendo utilizada como base para negar esse acesso, from e o nome do usuário que perderá o acesso. Bom, entre as principais ações disponíveis para serem cadastradas, nós temos aqui ações de seleção de dados, inserção, atualização, delete ou all, que representa todas elas. E as principais estruturas que podem ter acessos gerenciados são tabelas, views e sequências.
Assista agora às aulas práticas que apresentam o uso dos comandos de controle de acesso do SQL. Lembrando que os manuais dos bancos estão disponíveis para acesso na seção de links aqui do curso de SQL da SoftBlue. Um forte abraço e vejo você na nossa aula prática. Até lá!